Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Salville. Estamos aqui com um novo projeto que é de resolver exercícios de fichas da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane. Como ponto de partida, a cadeira que iremos começar com ela é a cadeira de Física 1. E Física 2, desculpe-me, é a cadeira de Física 2. Desta forma, iremos iniciar com o exercício número 1 da ficha número 1 de Física 2, que fala de eletrostática, força elétrica e campo elétrico. Então, iremos mostrar aqui passo a passo como é que nós deveremos resolver este exercício até chegar à solução final. Então, recordando que este aqui é o primeiro de muitos exercícios que serão aqui resolvidos. Desde já pedimos com que coloque aí o seu like, coloque um comentário. Se porventura não entender alguma coisa, coloque aí o seu comentário, de tal modo que possamos esclarecer. Se não for possível aqui, podemos ir adiante através do WhatsApp por aí. Então, coloque aí, deixe ficar o seu comentário, pois estamos nós dispostos a ajudar-te a ter sucesso na sua caminhada acadêmica. Já dizer que a Física 2 é uma das cadeiras, é um dos pilares, é um dos pilares para qualquer curso de engenharia, assim eu diria, pois a maior parte dos cursos contemplam lá na sua grade curricular a cadeira de Física 2. Então, entendê-la como ela é, como, o que ela nos traz, é de fundamental importância. E o que vem mais adiante, né? Digo, as próximas fichas, trarão conteúdos um pouco mais complexos para quem não terá entendido os primeiros conteúdos. Então é importante que a gente tenha uma certa paciência, que a gente vá lentamente entendendo essas primeiras fichas, não só resolver, porque os estudantes de engenharia, infelizmente, têm essa mania de somente resolver os exercícios sem compreendê-los. Então, vamos tentar aqui gerar um equilíbrio, de tal modo que não só a gente saiba resolver, mas também saiba compreender aquilo que iremos resolver. Então, já sem dar enrolações, vamos começar já com o nosso exercício. Então, o nosso problema diz aqui: duas cargas positivas iguais a Q são separadas por uma distância d igual a 2x. Uma carga prova puntiforme que é colocada num plano equidistante das duas primeiras, perpendicularmente ao segmento de reta que as une, conforme é demonstrado na figura abaixo. Então, eles dizem que calcule a distância y entre Q e o ponto médio que separa as duas cargas Q, de modo que a força resultante seja máxima. Então, nós queremos a distância y que separa a carga Q e o ponto médio, né, das cargas QQ, né? Então, essa distância Y que faz com que a força seja máxima. Tudo bem, então nós temos aqui o nosso sistema, né? Temos aqui o nosso sistema, o nosso exercício, que para uma melhor, para que a gente tenha um bom espaço, eu irei passá-lo para uma nova página, não é? Então, vamos para a próxima. Vamos ver a próxima página. Então, nós podemos aqui observar o esquema que era sugerido pelo exercício. Temos aqui duas cargas, uma carga Q, outra carga Q. As cargas têm a mesma magnitude. Então, dão-nos a entender que essas duas cargas estão em pontos fixos, ou seja, elas não se movem uma em relação à outra. Aqui neste ponto, nós temos uma carga de prova Q minúsculo, ok? Então, o que acontece aqui? Nós podemos movimentar, eu mostrarei isso mais adiante, nós podemos movimentar este ponto aqui. Podemos observar o que? Se nós movimentarmos esse ponto para baixo, para cima, para baixo, nós teremos diferentes valores de y, não é? Então, eles querem saber o seguinte: sendo que essas duas cargas são positivas, vamos assumir que elas sejam positivas, elas realizam ou interagem com essa carga de prova aqui. A carga de prova normalmente é considerada como sendo positiva. Então, essa carga de prova aqui, irá experimentar uma força que deriva
dessas duas cargas aqui. Então, querem saber, já que essa carga aqui pode ser colocada em qualquer ponto nesse eixo aqui que corta ao meio, essa linha que une as cargas, podemos colocar essa carga em qualquer ponto aqui. Em qual dos pontos ela experimentará uma força muito maior, ou seja, a força que ela irá experimentar será máxima, porque para cada lugar onde ela é colocada, nós teremos diferentes, para cada lugar onde ela é colocada, nós teremos diferentes valores de Y. E ela, consequentemente, irá experimentar diferentes forças. Então, em qual ponto nós devemos colocar a nossa carga de tal modo que ela experimente uma força máxima? Ok, tudo bem, vamos lá ver. Nós temos aqui essa carga aqui e temos a nossa carga de teste aqui. Então, temos uma certa distância, essa distância nós podemos chamar de R. Então, vamos chamar de R a distância que une a nossa carga Q maiúsculo até a nossa carga de teste. Então, se a carga Q exerce uma certa força, então nós podemos observar que esta força irá apontar para lá, não é? A força. E esta aqui também, igualmente, faz o mesmo. Ela exerce uma força para lá, não é? Então, vamos lá representar essas forças no sistema cartesiano. Então, vamos desenhar aqui o sistema cartesiano. Temos aqui o eixo Y e temos também o eixo X. Então, temos o eixo Y e temos o eixo X. Essa força é a força F, né? Então, esta força aqui, ela terá componente no X, né? Terá componente no X, chamaremos isso de Fx, e também terá componente no Y, chamaremos de Fy. Agora, aqui nós podemos observar que temos aqui o valor de F, né? Que é a tal força que esta carga maiúscula exerce sobre a carga pontual aqui, a carga de prova Q. Então, a mesma situação ocorre deste lado. Essa força que é exercida pela carga aqui deste lado, ela tem componentes x e y. Então, aqui, conforme vocês podem observar, eu coloquei aqui uma seta. Qual é o objetivo dessa seta? O objetivo dessa seta é nos mostrar que, na verdade, o fx, porque é um dos problemas que os estudantes têm tido, fx que nós falamos aqui não é a distância daqui até aqui, embora a gente puxe daqui até aqui, mas sim é aqui ou aqui, é a distância horizontal aqui. Isto aqui é y, isto aqui. Aqui é como se nós estivéssemos a delimitar, dizer, aqui, nós estávamos a ir para lá, né? Então delimitamos que é a partir daqui, é até aqui. O fx é até aqui. E aqui o fy é a mesma coisa que nós fazemos. Nós delimitamos aqui o fy, então falamos, você fy não sobe mais, você deve vir parar aqui. Então, os estudantes têm tido problemas, é que nós delimitamos o fy puxando daqui para aqui. Acham que fy é essa distância aqui, e acham que fx é essa distância aqui, enquanto não tem nada a ver. Ok, então deste lado mesmo nós teremos aqui componente, teremos essa linha para cá, teremos essa linha para cá, e para cá nós teremos componente fx, e aqui igualmente teremos componente fy, e sem falar também, já que temos f aqui, nós teremos f aqui também. O que mais nós temos? Aqui nós dissemos que delimitamos aqui, então nós também podemos fazer o mesmo deste lado aqui, né? Para dizer que fx é exatamente o que nós temos aqui deste lado. Tudo bem. Podemos também observar o que aqui? Nós temos um certo ângulo que é formado aqui. Temos um certo ângulo, vamos chamar esse ângulo de ângulo θ. Então, temos o ângulo formado, que há de ser o ângulo θ. Então, desta forma, nós temos aqui um certo triângulo retângulo com hipotenusa F e catetos Fx e Fxk e Fy aqui na vertical. Então, do mesmo modo que nós temos esse triângulo, temos um outro triângulo cá embaixo. Esses dois triângulos são triângulos opostos pelo vértice. Ou seja, este ângulo é necessariamente o mesmo que este ângulo aqui embaixo. Já que este ângulo é θ, então este ângulo de baixo também será ângulo θ. Então, o que nós tivemos aqui a fazer? Nós tivemos aqui a mostrar as forças que atuam neste sistema. Podemos observar o que aqui? Que por simetria, já que a carga Q aqui é igual à carga Q aqui, essas duas forças Fx e Fx, eu fiz questão de chamar pelas mesmas letras, né? F, sem distinguir F1, F2, tudo F.
Porque essa força, na verdade, F gerada pela carga Q, é exatamente a mesma força gerada por esta carga Q. Então, essas duas forças são iguais em módulo. Então, podemos observar que Fx e esse Fx são iguais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nem esta aqui puxa para lá, mas nem esta aqui puxa para lá. Há um equilíbrio, de tal modo que no x nós teremos zero força, ok? Mas mostraremos isso mais adiante. Então, conforme eu já dizia, nós aqui temos um triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo, vamos puxar esse triângulo retângulo para uma melhor observação. Temos esse triângulo retângulo tem uma hipotenusa F, não é? Temos uma hipotenusa F e temos componentes Fy e componente Fx. E também temos aqui um ângulo θ, não é? Temos um ângulo θ. O que eu fiz? Levei isto aqui para aqui, para uma melhor representação. Porque observei já, se eu faço isso é porque eu tenho trabalhado, por acaso, com alguns estudantes e noto que alguns têm algumas dificuldades. É melhor colocar aqui passo a passo, de tal modo que se possa compreender o que se faz e o porquê de se fazer desta forma, ok? Então, vamos tentar aqui fazer um pouco lento isso para que a gente acompanhe. Então, vamos tirar aqui as razões trigonométricas. O que é isso? Queremos tirar aqui seno, cosseno, né? Queremos saber o que é f de y, o que é f de x. Então, pela trigonometria, nós podemos observar que a seguinte relação, que o seno de θ é igual a fx, desculpa, é igual a fx. Fx por quê? Porque fx é o cateto oposto ao ângulo, sobre f, que é a hipotenusa. Desta forma aqui, nós podemos isolar fx, ficando com fx igual a f vezes seno de θ, ou seja, o f passa para lá, passa a multiplicar. Se fx é f seno de θ, então fy será f cosseno de θ. Essas relações são assim mesmo. Se fx fosse cosseno, consequentemente, o Fy seria zero. Então, nunca são a mesma coisa, né? Então, nós já sabemos que Fx é seno, então Fy é cosseno. Então, daqui vamos representar as forças, porque o objetivo é colocar todas as forças resultantes em x e também as forças resultantes em y. Então, vamos observar aqui que a força resultante em x será igual. Observemos que a força Fx aqui e a força Fx aqui, elas têm sentidos opostos. Então, essa força aqui menos esta, aqui está. Então, a força resultante em x será a diferença entre essa Fx e esta Fx. E já que as duas forças são exatamente iguais em módulo, a diferença entre elas será igual a zero. Ou seja, é o que já havíamos dito, que em x nós não temos forças atuando. A força resultante, não temos uma força líquida. A força resultante é zero. Em x não há nada. Mas em y, podemos observar que essa Fy e essa Fy são iguais, assim como essas duas também são iguais, essas também são iguais, mas essas não são somente iguais em módulo, são iguais também em sentido, né? São também iguais em sentido, em direção também, claro. Então, aqui nós temos Fy mais Fy. Então, a força resultante em y é igual a 2 vezes a Fy. Mas o que é Fy? Fy é F cosseno de θ. Então, nós podemos aqui representar esta força Fy. Então, onde tem Fy, vamos colocar F cosseno de θ. Então, temos 2 vezes F cosseno de θ. Tudo bem. O que é F? F nós sabemos de eletrostática, pela lei de Coulomb, que é igual a uma constante vezes a carga. Esta carga seria a carga de teste, a carga que está aqui. E esse Q seria a carga que está gerando essa força, né? Que está interagindo com a nossa carga de prova. Então, temos essa expressão aqui dividida pela distância ao quadrado. Qual é a distância? A distância entre esta carga e esta. Já que essas duas cargas são iguais, nós já vamos de trabalhar apenas com esta e generalizamos, porque até multiplicamos por 2 aqui. Esse 2 quer dizer o quê? Tudo que é verdade para esta, há de ser verdade para esta também. Não precisamos de resolver esta e esta, só resolvemos uma parte, trabalhamos com apenas esta força e generalizamos. Esse 2 aqui está generalizando. Ok, tudo bem. Então, já que F é igual a isto, nós podemos levar essa expressão e substituir aqui. Então, vamos fazer isto. Teremos que a força resultante será igual a 2 vezes kq vezes q sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. Então, em qualquer exercício, né, que nós já vamos resolver mais adiante, verão, não são todos, mas a maior parte, principalmente aqueles que
envolverão algumas leis, como a lei de Gauss e tal. Nós devemos sempre nos fazer algumas questões. Quais são essas questões? A primeira questão é a seguinte: o que varia no problema? Ou seja, nós aqui temos R, temos X, temos Y, temos θ, temos as forças aí. Nesse problema, será que tudo varia? O que varia nesse problema? É importante que a gente saiba disso, ok? Há muitos problemas que nós iremos resolver aqui. Vocês vão perceber que eu colocarei essa questão frequentemente. O que varia no nosso problema? Então, vamos observar aqui. Eu fiz aqui, inventei algo que nos possa certamente ajudar, né? Aqui eu não encontrei um GIF na internet, então inventei aí um pequeno GIF aqui para que nos possa auxiliar. Então, vamos observar o que acontece aqui. Observe o seguinte, na medida em que eu puxo isso aqui para cima, observem o ângulo que acontece com o ângulo. O ângulo vai aumentando quando vai para baixo. Vejam só o ângulo. Agora está diminuindo quando sobe. Essa abertura, estou falando dessa abertura, que é o θ já agora. O θ. Então vai diminuindo, vai aumentando agora. Vai diminuindo, vai aumentando. Não é? Viram ali que quando eu ia para cima o ângulo aumentava, diminuía quando eu ia para cima e aumentava quando eu ia para baixo. Olhem agora outra coisa. Então já observamos aqui que o ângulo varia. Varia com o quê? Quando eu vou para baixo, para cima, o ângulo vai mudando. O ângulo vai mudando. E com o ângulo, observem que essa distância y, essa distância aqui, também vai mudando. Quando eu vou esticando, né? Vou esticando, o ângulo vai mudando. Por que eu estico? É porque o problema é querer um ponto em que a força fosse máxima. Então quer dizer que onde encontra-se a carga, eu posso andar a variar. Então observem que o y também varia essa distância aqui. Então a distância y varia. Vejam que está aumentando, está diminuindo agora, está diminuindo. Então, essa distância y também varia. Ok, então já descobrimos duas coisas que variam, que é o ângulo θ e o lado y. O que varia mais aqui? Vejam este lado aqui, esse lado aqui, o R aqui. Vejam o que acontece com o R. O R aqui é maior. Observem o que acontece. É maior o R, está aumentando o R, essa distância. Vejam que quando eu vou descendo, o R vai diminuindo que acaba, quando chega aqui, é exatamente igual a este cateto. E quando subimos, o R vai aumentando, Então, o R, na verdade, também varia. O X não varia. Se forem observar aqui, a distância daqui até aqui, porque o problema nos informa que a distância de Q até esse outro Q é de 2x. Já que nós separamos esse triângulo em duas partes, este lado aqui é x, este lado também é x. Tudo soma 2x já. Nós estamos considerando esse pequeno triângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui. Então, a distância x, ela não varia. Em nenhum momento, quando isso aqui muda, essa distância muda. Então, o x não varia. Então, temos três variáveis aqui. Quais são essas variáveis? Vamos lá colocar aqui. As três variáveis são o raio não, a distância entre a nossa carga e a nossa carga de prova, a distância varia. O y varia, esse aqui varia. E o ângulo θ varia. Se o ângulo θ varia, quer dizer que o cosseno de θ varia. E vimos que o R também varia. No nosso problema, em todos os problemas que nós já vimos de resolver envolvendo variáveis que variam, muitas variáveis, diferentes variáveis, mais de uma variável, né? É claro, variável porque varia. Não faz muito sentido dizer uma variável que varia. Porque se é variável é porque varia. Então, nesse tipo de problema, nós não devemos ter duas variáveis na mesma equação. Essa função não deve ser em função de R e θ. Deve ser apenas, aqui só queremos ter uma única variável. O restante deve ser constante. O 2 é constante, K é constante, Q e Q são constantes. Mas R e θ são variáveis. Então, nós precisamos de converter isto aqui numa nova expressão que tenha apenas uma variável. Então, qual será a nossa variável? Claro, o nosso problema nos pede a distância y máxima. Então, nós já vimos que y é variável. Então, nós queremos com que isto aqui dependa de y. Ou seja, a nossa expressão não deve ter R nem θ, deve ter apenas y. O y irá representar muito bem o θ, irá representar muito bem também o R. Agora, precisamos de encontrar uma relação entre y e θ, também uma relação entre y e R. Como é que nós achamos essas relações?
Vamos observar esse triângulo de baixo aqui, já agora, porque nós falamos de variações e nós olhamos para esse triângulo de baixo, não é? Então, vamos olhar agora para esse triângulo aqui de baixo. Deixemos aquele de cima, agora vamos olhar para esse de baixo. O que é cosseno deste ângulo θ aqui? Cosseno. Esse aqui é um cilindro que vem no problema, não vai nos atrapalhar. Ângulo θ, estamos a falar de tudo isso, ok? O que é cosseno deste ângulo? Concordam comigo que o cosseno disto aqui será o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é r. Então, podemos colocar aqui. Cosseno de θ ser y sobre r, porque y é o cateto adjacente a este ângulo e r é a hipotenusa. Então, cosseno de θ é y sobre r. Então, nós podemos levar essa informação e substituí-la aqui. Então, é o que nós iremos fazer agora. Então, ficamos com duas vezes essa expressão, vezes cosseno de θ. Cosseno de θ nós já acabamos de observar, que é igual a y sobre r. R ao quadrado vezes r dá r ao cubo. Então, a nossa expressão fica assim, a nossa força fica assim. Nós queríamos com que a força dependesse de y, e já está aqui. Mas nós temos ainda aqui a variável r. Nós não queremos r, só queremos y como variável. Precisamos agora de encontrar uma relação entre r e y. Observando para o nosso triângulo, nós podemos notar que esse é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo pode ser usado o teorema de Pitágoras. O que diz? A nossa hipotenusa é r, nossos catetos são x e y. Então, vamos observar o que Pitágoras nos diz. Pitágoras diz que r ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que r é nada mais nada menos que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, mandando o quadrado para cá. E dizer raiz quadrada é o mesmo que dizer x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Tudo bem? Então, podemos aqui continuar. Então, dizer r é o mesmo que dizer isto aqui. Então, podemos levar essa informação aqui e substituir no lugar de r. O x não nos incomoda, porque x é uma constante. Nós vimos que essa distância aqui não chega a variar. Então, nós queremos aqui levar essa informação e colocar no lugar de r. Então, vamos fazer isso. A força resultante passa a ser igual a 2 vezes isto aqui que está em cima, que nós chegamos de mexer, sobre essa expressão aqui. O 3 é este aqui e o 2 vem do 1 sobre 2. Multiplicando 1 sobre 2 por 3, chegamos com 3 sobre 2. Então, nós temos essa expressão da força resultante que depende apenas de y. O que isso quer dizer? A única variável que está aqui é y. Aqui não tem θ nem tem r, que são as únicas variáveis desse sistema. Então, aqui está. A nossa força irá variar em função de y. Muito bem. O problema diz o quê? Que era a distância y que nos dá uma força máxima. Como é que nós achamos um ponto que nos dá o valor máximo de uma função? Na matemática, nós sabemos que os valores máximos são dados pela derivada igualada a zero. Então, para achar o ponto máximo, nós precisamos de derivar a nossa função fr em função a y e igualar a zero. Então, vamos pegar essa expressão, vamos derivá-la em função a y. Neste caso, nós temos derivada do quociente, porque aqui é divisão. Temos y aqui em cima, temos y aqui embaixo. Então, vamos aplicar a derivada. Eu espero que vocês saibam derivar, não é? Então, vamos aqui derivar. Então, o que eu fiz aqui? Eu já derivei, por acaso. Derivamos aqui, mantemos o numerador, ou seja, derivamos o numerador em relação a y. Percebam que y aqui está elevado a 1, né? Então, ficamos com 2kq, que daqui, vezes o denominador, porque a derivada de y dá 1 aqui, vezes o denominador, menos, mantemos o numerador, essa parte, vamos deixar um pouco 3. 2kqy é o numerador, e derivamos o denominador. A derivada do denominador é o quê? Mandamos descer o 3 sobre 2, aqui está, esse 3 aqui sobre 2, é exatamente esse 3 sobre 2 que mandamos descer. Depois subtraímos 1 nessa expressão, aqui x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Isso é sobre 2 porque é 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 dá exatamente 1 sobre 2. Vezes, depois pegamos o que está dentro de parênteses aqui, isto aqui, deixando 3 sobre 2, e derivamos também em função a y. Derivando isto aqui em função a y, nós ficamos com 2y. Então, é esse 2y que está aqui.
Esse 2y está a multiplicar com esse expoente. Devem perceber isso aí. Multiplica com essa expressão toda aqui. Então, vezes 2y. Então, nós podemos simplificar aqui esse 2 com esse 2. Aqui, denominador, aquela regra de derivação, né? Derivação do quociente. Então, podemos simplificar esse 2 com esse 2. Já que está igualando a zero, o denominador não nos interessa. Para achar zeros numa fração, nós não nos interessamos com o denominador. O denominador nunca faz com que a fração seja igual a zero, mas sim o numerador. É este numerador que nos interessa. Então, vamos nos livrar desse 2 com esse 2. Ficaremos com 3 vezes esse 2 aqui, ficamos com 6, não é? Então, vamos ver o que nós temos a seguir. Deste lado, ficamos com 2, ficamos com toda essa expressão inalterada. Igual porque eu mandei tudo isto para lá, é negativo, passa para lá, fica positivo. Eu ignorei o denominador porque eu quero zeros. Cortando esse 2 com esse 2, ficamos com 3 aqui, vezes esse 2, ficamos com 6, kq, y ao quadrado. Por quê? Porque esse y multiplicado por este y, então fica y ao quadrado, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 sobre 2, que é o que temos aqui. Então, nós aqui podemos observar que podemos ter algumas simplificações. Podemos cortar 2, q, aqui também podemos simplificar, e x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 sobre 2, temos aqui também. Se você mandar isto aqui para cá, passará a dividir. Então, você terá 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, que dá nada mais, nada menos que 1. Então, ficas com x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1. Devem fazer isso aqui. Se tiverem problemas, algumas dúvidas nisso aqui, mandem, coloquem aí nos comentários que eu poderei vos esclarecer aí em privado, no WhatsApp, por aí. Eu vos darei o meu contato do WhatsApp para que eu possa aí vos esclarecer. Mas seria bom se vocês tentassem chegar até aqui, verem como é que eu fiz para chegar até aqui. Mas não é nada de especial, eu só andei a simplificar aqui, mandei isto aqui para cá para dividir. Então, divisão de potências com a mesma base, né? Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Ficas com 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, que é de dar 1. É o 1 que está aqui. E deste lado aqui, o que acontece? Se eu mandei isto para lá, eu fico com, veja só, o 2 quando divido o 6, fica 3. E o y sobrevive. Então, aqui, deste lado aqui, só fica 3y ao quadrado. O restante é simplificado. Ok, vejam só. Eu posso mandar esse y ao quadrado para cá. É positivo, vem para cá, fica negativo. Então, eu fico com 3y ao quadrado menos y ao quadrado, que dá 2y ao quadrado, igual. Se eu mandei y ao quadrado para cá, cá só ficou x ao quadrado. Está aqui x ao quadrado. Então, eu posso mandar esse 2 aqui para lá, passar a dividir. Esse ao quadrado passa para lá, fica raiz quadrada. Então, vamos colocar aqui as setas dos passos. Então, esse 2 passa a dividir, passaria a dividir cá. Então, ficaria com y ao quadrado igual a x ao quadrado sobre 2. Então, o que nós podemos observar? Ao quadrado passa para lá, fica mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado sobre 2. Racionalizando isto aqui, ou seja, fazendo com que a gente não tenha raiz quadrada aqui no denominador, nós passamos a ter esta expressão aqui. Então, na verdade, a distância máxima, o ponto máximo no qual nós podemos colocar a nossa carga, de tal modo que a gente tenha uma força máxima, é raiz quadrada de 2x sobre 2, mais ou menos. Esse mais ou menos quer dizer o quê? Observando aqui este gráfico, eu posso puxá-lo para baixo. Então, vai depender se querem com que o gráfico esteja somente em cima ou em baixo, mas os dois pontos. O ponto positivo indica cá em cima e o ponto negativo nos indica a parte de baixo, ok? Então, assim nós terminamos com a resolução do nosso exercício. A nossa gratidão pela companhia, por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você viu todo o vídeo, é um dos indicativos de que você está interessado mesmo em aprender. Então, estamos com planos de abrir uma turma na faculdade de engenharia mesmo, mas essa turma, a princípio, começará pelo WhatsApp, onde poderemos esclarecer algumas dúvidas e teremos alguns encontros na faculdade de engenharia. Então, se você está interessado em ter aulas presenciais e você é estudante da faculdade de engenharia, ou você é um estudante que pode chegar à faculdade de engenharia da Universidade Eduardo Mondlane para ter alguma assistência, pode colocar aí o seu contato ou coloque o interesse, diga que está interessado e não poderemos aí interagir consigo. Muito obrigado, curta o vídeo
subscreva-se no canal, partilhe de tal modo que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.